Paz do Senhor, queridos irmãos, amigos da nossa página no Facebook da Igreja Pão da Vida. Eu estou passando aqui hoje para dividir com vocês algumas dicas para a gente ler a Bíblia, esse livro tão importante e que nos traz um manual, de como nós devemos viver a nossa vida, e não apenas a vida cristã, porque se você viver a palavra de Deus no teu dia a dia, você certamente vai ser uma pessoa melhor para a tua família, uma pessoa melhor na sociedade, porque a Bíblia tem ensinamentos, para o homem. Então eu vim aqui porque nós estamos num período de muita reflexão na nossa igreja. Nós temos estudado bastante, temos meditado na palavra de Deus, temos feito campanhas e estamos trabalhando muito num grupo que nós temos no WhatsApp. Só que muitas pessoas têm pedido para que eu grave também, eu faça alguns vídeos também para a página do Facebook. Então hoje é o meu primeiro vídeo, Eu gostaria que vocês me perdoassem algum erro, e a gente vai discutir um pouquinho aqui, refletir um pouquinho, e eu trazer algumas dicas que eu uso e que eu dou para os irmãos lá na nossa igreja, para que a gente possa despertar esse desejo de ler a Bíblia e procurar entender mais a Bíblia. Então, minha primeira dica seria orar, Você, quando vai estudar a palavra de Deus, você começa a ler a palavra de Deus, é muito importante que você entre em contato com o autor da palavra de Deus. Vários homens escreveram a história, Mas todos inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo traz essa inspiração, Porque Deus deu essa inspiração ao Espírito Santo. Então é muito importante que você ore, que você, antes de ler a Bíblia, você possa orar para que Deus possa falar ao teu coração, para que Deus possa revelar a palavra para você. Há uma frase por aí que diz assim, que a Bíblia é o único livro que sempre que você for ler, o autor está do teu lado. E é isso mesmo. É importante que você ora, peça para Deus, que através do Espírito Santo ele revele a palavra para você, para que você possa entender a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer trazer ao teu coração naquele momento. Uma outra dica importante é que você busque várias versões da Bíblia. Por que isso, irmã Rejane? Porque é muito importante que você entenda. Cada versão da Bíblia, ela vem numa linguagem diferente, Então tem a revista Almeida Revista e Atualizada, tem a Nova Versão Internacional, tem a nova tradução na linguagem de hoje. E cada King James, cada uma dessas versões, elas vêm com ensinamentos numa linguagem diferente, que muitas vezes não é tão acessível para nós. Então, eu sempre indico que você busque aquela versão que mais você consegue entender, Porque como ela é um livro antigo, por muitos anos vem vindo, sendo traduzido, e muitas vezes vem a tradução da tradução, Muitas vezes cada pessoa pega ela e vai trazendo a sua própria linguagem de acordo com o país também. Tudo isso muda, e uma linguagem mais rebuscada talvez você não entenda tanto, do que você talvez procurar buscar numa linguagem que você possa entender. Eu gosto muito da Nova Tradução na linguagem de hoje, porque é uma linguagem clara, direta, usando linguagem de hoje mesmo, que fica acessível para você entender. Eu tenho algumas versões aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma Bíblia mais para os jovens, mas ela é na Nova Versão Internacional. Eu tenho essa aqui que já está velhinha, Mas é uma Bíblia da Mulher, É a Almeida Revista e Atualizada, específica com estudos voltados para as mulheres.
Tenho essa aqui, que também é uma Almeida Revista e Atualizada, mas essa aqui, ela é uma Bíblia totalmente de estudo. Então, ela vai ter mapas, ela vai ter notas de rodapé, ela vai ter todo o contexto em que o livro foi escrito. Então, é uma Bíblia específica para estudo e para ensinamento. Fora essas três que eu tenho aqui, eu tenho um aplicativo no meu celular que me permite escolher a versão que eu quero da Bíblia. E daí eu deixei baixado a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma que eu mais uso. Então, no meu aplicativo eu posso fazer essa leitura. Às vezes eu leio na King James. Ele tem todas as versões, inclusive em outras línguas, em espanhol, em inglês. Então, você tem a possibilidade nesse aplicativo poder fazer a leitura da Bíblia e você, né, no celular a gente carrega para todo lugar. Então, para você ter essa noção de que a palavra ela está escrita de um jeito numa tradução e de outro jeito, mais acessível muitas vezes em outra tradução, e é importante que você possa entender melhor a palavra de Deus, é essa a intenção. Uma outra questão que eu trago é que você tenha momentos, que você organize dentro da tua agenda diária um tempo específico para você fazer a leitura da palavra de Deus. E junto com o tempo, você reservar um lugar que você possa estar sossegado, que você possa estar sozinho, meditando na palavra do Senhor, né? Então, que você possa ter uma rotina para poder fazer essa leitura da palavra de Deus. Que ela não pode ser feita, eu digo que muitas vezes a gente faz muito aleatório, né, queridos? A gente só faz naquele sentido de abrir a Bíblia e ler aquilo que saiu. E de você às vezes não vê o contexto que aquela palavra foi escrita, você não entende o todo, né? Você não sabe para quem foi escrito aquilo. Quando você cria uma rotina de leitura da palavra de Deus, você começa a se organizar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo também começa a te revelar mais coisas através da palavra do Senhor, que não só aquela leitura rápida, né, que a gente às vezes só faz proforme, no sentido de que só faz por obrigação, eu tenho que ler a Bíblia hoje. Não, você tem que tirar um tempo e um lugarzinho aí na tua casa, né, no teu quarto, que você possa ter esses momentos, se for 15 minutos, se for meia hora, que você tenha esse tempinho para fazer a leitura da palavra de Deus e para também meditar, né, refletir sobre aquilo que você leu, para que a palavra possa penetrar no teu coração e ir transformando a tua vida. Uma outra dica que também eu trago é que nesse aplicativo que eu tenho no meu celular, ele tem planos de leitura, né? Então, quando eu digo para vocês assim, não é legal você fazer uma leitura aleatória, é legal que você faça uma leitura contínua para você entender todo o contexto, né, daquela palavra, todo o contexto da história, né, ao longo. Então, esse ano, uma das minhas metas, nós temos trabalhado muito com questões de metas na nossa igreja, né? Temos uma cartela que a gente fez por área espiritual, emocional, financeira, né? Todas as áreas educacional. Então, todas as áreas a gente fez uma meta. E as minhas metas uma das minhas metas na área espiritual é fazer a leitura do Novo Testamento em 3 meses. Então, eu tenho esse plano no celular e muitas vezes eu leio na minha Bíblia física e outras vezes eu leio no meu celular, né? Então, é bem tranquilo. Eu tenho lido o Novo Testamento, estou lendo o Novo Testamento, são apenas 3 capítulos por dia. Então, veja que não se torna pesado você criar algumas metas e se organizar. E o Novo Testamento, ele traz muito forte a história de Jesus, ele nos traz ensinamentos, né, de como Jesus viveu, de como ele ensinava os seus discípulos. E eu gosto muito dessa parte porque a gente vai revivendo a história de Jesus, dos momentos que ele esteve aqui na Terra, dos ensinamentos, das parábolas, né, do quanto ele foi sábio. E se a gente quer ser cristão
quer ser discípulo de Jesus, tu tem que entender como ele viveu, como ele conduziu a sua vida, como ele lidava com as pessoas, né? Muitas pessoas dizem, né, há vários livros aí que diz que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, outro diz que Jesus foi o maior líder do mundo, e eu concordo com todos esses livros e esses autores, porque realmente quando você vai estudar Jesus, ele traz ensinamentos que são eternos, ensinamentos que eles não passam com o tempo, né? Você entende, quando você começa a entender esse contexto, você percebe que os ensinamentos dele para você lidar com as pessoas, para você lidar, né, com as pessoas em sociedade ou em família, para você lidar com você mesmo. Então é muito maravilhoso. Então você tenha um plano de leitura, que isso vai te auxiliar bastante. E quando você estiver lendo os teus capítulos dentro do teu plano de leitura, que você que você possa também depois ler em outras versões ou buscar no YouTube, né, no Google, enfim, na internet, ou pregações ou outros estudos bíblicos relacionados àquela leitura, para que isso vá ampliando o teu conhecimento. A Bíblia, ela é realmente um manual para o ser humano viver na Terra, né? Um manual que Deus, o nosso Criador, nós que somos cristãos, acreditamos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? E que Ele nos deu a Bíblia como um manual de sobrevivência na Terra, de como nós enfrentarmos os problemas, de como nós sermos mais fortalecidos, de como nós aprendermos a lidar, né? Repito de novo, em sociedade, em família e a lidar com nós mesmos. A Bíblia traz tantos ensinamentos e é tão importante quando você vê ela realmente como uma ferramenta para o teu crescimento emocional, para o teu crescimento espiritual. Certo, queridos? Então, era isso que eu tinha para vocês neste dia, só dividindo um pouquinho da forma como eu estudo, algumas dicas, né, que também a gente foi buscar e concorda com os ensinamentos, né, a Fábio Bertotti, que eu gosto muito de como ela traz essa questão da Bíblia. A Aline Barros também traz essas dicas. Então, são dicas que a gente vai buscando em outras pessoas que são referência e que fazem sentido para mim. E agora eu divido um pouco com vocês, né? E se fizer sentido para você, que você possa aí estar comentando, dividindo conosco, e vamos fazer um grande movimento para que possamos ler mais a Bíblia, né? Estar mais envolvidos neste manual que o Senhor nos deixou para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa conviver melhor com as outras pessoas. E o meu desejo é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.